Olá, muito boa noite. Mais uma quinta-feira, mais um Carlos Rosa Convida. Esta semana vamos ter um programa especial, um programa diferente do habitual. Ao contrário das semanas anteriores, onde o convidado vem ter connosco, desta feita vamos nós ter com o convidado. Fomos até ao bairro da Madragoa, fomos até Lisboa, onde conversámos com um dos artistas icónicos da nossa música. Ele está a comemorar 43 anos de carreira, acabou de lançar um trabalho intitulado Boa Hora, e em boa hora o fez, dizemos nós, e prepara-se para, no próximo dia 30 de abril, pelas 21h30, fazer um espetáculo no Coliseu que se vai chamar Luís Represas e Convidados. Vamos antecipar um pouco do que vai ser esse espetáculo, vamos dar só um cheirinho das músicas do último trabalho do Boa Hora e vamos conversar então no Chafarix, um espaço do artista. Vamos conversar então um pouco com Luís Represas no Chafarix. Vamos transportar depois desta breve apresentação até Lisboa, até ao Chafarix e na Madragoa. Luís Represas. Vens em boa hora. Em boa hora. Vens na hora certa. O novo álbum de comemoração dos 43 anos de carreira. Da próxima vez não vais sem deixar destino ou direção. Ao vivo, dia 30 de abril, Coliseu de Lisboa. E és de tu feiticeira, inundar-me de vida. Venha celebrar com Luís Represas. Quantos anos de carreira, Luís? São 43, mas não é assim. 43. Mas é quem tenha bastante mais. Isso começou com uma simples guitarra, não foi? Uma simples viola. Começou, o princípio é um princípio muito comum, é um miúdo com 13 anos que vê os seus colegas tocar guitarra e vê na televisão e vê as coisas e, portanto, gosta de cantar, eu tive dois professores fantásticos, um na instituição primária, que foi o professor Luís Anon, que teve uma abordagem fantástica naquele tempo, super para a frente, e teve em relação uma abordagem ao ensino da música, às crianças, estamos a falar de instituição primária, e depois, mais tarde, no Liceu Pedro Nunes, por volta dos 12, 13 anos, tive um professor magnífico, o professor Eduardo Machado Oliveira, que transformou o Liceu Pedro Nunes quase uma escola de música, porque de repente conseguiu virar o Liceu do avesso, de tal forma que as aulas de canto coral e os períodos de reunião do coro, um orfeão magnífico, eram de facto as horas mais interessantes e mais do Liceu. Tudo isso me influenciou imenso, e na altura, com 13 anos, de facto o Liceu estava em ebulição, o professor Machado Oliveira, mais meus colegas, etc. O meu sonho era ter uma guitarra e poder aprender. O meu sonho não era ser músico, não é? Eu tinha um fito que era ser médico, mas a música de facto sempre esteve muito próxima de nós, em minha casa, porque o meu pai fez a sua carreira toda na emissora nacional, o meu irmão mais velho estudou música, foi para o conservatório, onde estudou piano, onde estudou canto lírico, etc., além de medicina, e eu e o meu irmão João Nuno começámos também a tocar ao mesmo tempo. Eu comprei de facto a guitarra, fui o primeiro a comprar uma guitarra, e tinha, num belo Natal, apareceu um sapatinho de 500 escudos. Naquela altura, 500 escudos era dinheiro, não é? E com esses 500 escudos foi o suficiente para poder comprar a minha primeira guitarra. Era uma guitarra rudimentar, mas dava perfeitamente para começar a fazer os primeiros acordes, onde eu ia estudando de um livro que também comprei, ao mesmo tempo que comprei a guitarra, um caderno com os acordes, comecei a ouvir a música e tentar imitar, a perceber, ser completamente autodidata, não é? Tentei aprender algumas coisas com os meus colegas. E com o pai também, não é? Não, com o meu pai não tinha nada, não, meu pai era... Só a força que dava? Não, nem força dava. O meu pai era um pai de família, tradicional, e toda a sua carreira na emissora nacional foi feita primeiro como enquanto locutor, durante algum tempo, ele entrou para a emissora como locutor, aliás ele tinha vindo dos chamados rádios Minhoca, que eram os emissores associados de Lisboa, etc. Candidatou-se enquanto estudava Economia e Finanças, acabava o seu curso superior, candidatou-se a locutor da emissora nacional, fez o curso, tirou o curso, foi aceito e entrou
na emissora, juntamente, ou seja, naquela época dos locutores mediáticos, não é? Que era mesmo. Não havia televisão, de facto, e que hoje em dia os nomes deles ainda são conhecidos, como o Pedro Moutinho, a Maria Leonor, o Jorge Alves, o Dr. João da Câmara, etc. E depois o meu pai, como acabou o curso superior dele, enverdou dentro da emissora nos quadros administrativos, né? E foi subindo, foi feita de carreira normal. Não é bem a mesma coisa. E também não é bem a mesma coisa ter uma guitarra, começar a aprender umas notas e formar uma banda. Isso, pois, nós íamos formando bandas enquanto estávamos no liceu. E formaram muito até chegar aos instrumentos. Ou seja, eu fui amigo do Manuel Faria, que é o pianista do Trovante, desde os 3 anos, 4 anos. E sempre nos encontramos depois, quando começámos a crescer na música. Ele tocava piano, não é? E quando eu comecei a tocar guitarra, comecei a cantar, o meu irmão tocava percussão, eu tocava flauta, e nós começámos a juntar-nos com outros colegas do liceu, colegas de férias, etc. E íamos montando, não eram bem bandas, eram pequenos coletivos com que nós aproveitávamos e tocávamos não só as músicas que gostávamos de ouvir, como também às vezes tentávamos fazer alguma coisa de original, mas isso era perfeitamente... E já davam espetáculos? Não. Era só para o grupo? Era só para nós, só para nós, mais nada. E isso foi uma época que passou, e portanto o 25 de Abril traz-nos outros focos de interesse, nomeadamente a política, etc. Éramos novos. O Trovante, quando os forma, e desculpe interrompê-lo, mas os Trovante não são propriamente um grupo de intervenção. Embora a música seja música, pronto, com alguma intervenção sobretudo social, mas não é um grupo, para esse tempo, não é daqueles tipos denominados grupos de intervenção. Ou acha que... Se tu ouvires o primeiro e o segundo álbum, O Chão Nosso e O Nome da Vida, te garanto que era um grupo fortemente de intervenção. Tudo poemas do Francisco Viana, que nós começámos a fazer música e começámos a musicar e apareceram os primeiros temas, que deram origem a esses 2 primeiros discos, e que eram de facto, então o primeiro, o Chão Nosso, era profundamente intervenção, que depois foi suavizando um pouco mais no Nome da Vida, e depois do terceiro disco, que foi o disco que nos catapultou e que nos atirou para a frente, que foi o Bar no Bosque. Aí deixámos de trabalhar os poemas do Francisco Viana, comecei, já escrevi a minha primeira letra, fomos buscar outros poetas editados, etc. E começámos a tomar, aliás, também o país tomava outro rumo. No fim de contas, a minha história, seja com o Trovante, seja com o Trovante, é uma história que vai acompanhando também a evolução do país, a maneira como o país ouvia música, a maneira como o país interpretava a música e as coisas que se cantavam, a maneira como nós dávamos ao país aquilo que sentíamos que o país, eu não queria dizer precisava, porque é capaz de ser um bocado arrogante, mas... Sim, mas todos deram um contributo, era um contributo enorme também. Claro. Fazia sentido que isso acontecesse. O Trovante, de facto, existiu durante 16 anos, mas é bom de verificar e de olhar para trás e perceber que de repente eu já estou sozinho há quase 2 vezes esses 16 anos. Ou seja, os Trovantes existiram. Portanto, a história do Trovante é uma história... Ninguém desliga, ninguém consegue desassociar represas dos Trovantes. Claro que sim. Há ali uma... Acho que sim, porque repara... Quase com a família original, não é? A originária. Nem eu faço questão de me desligar de uma forma abrupta, nem de uma forma que não seja aquilo que é a forma lógica da vida, não é? Isso tem a ver fundamentalmente com a maneira como eu encaro o Trovante, como eu olho para o Trovante como uma escola, olho para o Trovante como um alicerce de passado, olho para o Trovante como o princípio de tudo, olho para o Trovante como uma época essencial da minha vida, não é? E que vos fez muito felizes nessa altura. Não, e que nos faz muito felizes ainda, fez-nos e faz. Ainda juntam, de vez em quando? Sim, de vez em quando fazemos espetáculos. No ano passado fizemos em Corroios e volta na volta, nos reunimos, tivemos as festas do mar em Cascais há 2 anos, salvo 3 anos. Portanto, o Trovante é qualquer coisa que é a mesma coisa que tu estás a fazer o curso superior e que fazes os mestrados, fazes mais não sei o quê, os doutoramentos, etc. E não te esqueces nunca do liceu, nunca te esqueces nunca da escola primária.
eu acho que é um bocadinho mais do que isso, se calhar, porque de facto faz parte de um período fundamental nas nossas vidas, que tem a ver também com o nosso crescimento enquanto homens, não é? Enquanto cidadãos, que tem a ver com entre os 19 e os 30 e tais, não é? Portanto, é preciso ter essa noção também. O que não quer dizer que fiquemos reféns disso, ou seja, antes pelo contrário, o Trovante acabou porque tinha que acabar, não fazia sentido continuar, com a saída do João Gil, com a saída do Zé Salgueiro, etc., não fazia sentido continuar. O que fazia sentido, depois para mim o que fez sentido foi continuar, e continuar trazendo do Trovante essa escola, a forma de estar na música, a maneira uma certa de estar linha e essa continuidade, porque é aquilo que eu gosto. E depois ir eu próprio, seguindo as minhas pisadas e evoluindo, trabalhando com os parceiros com quem eu quis trabalhar e continuo a querer trabalhar. Vêm vão outros, depois reencontramos outra vez. No fim de contas, estes últimos 20 e não sei quantos anos são o reflexo de tudo isto, não é? E continuam a ser. Portanto, esta é a minha maneira de estar na música. E já a solo, Luís Represa já tem mais álbuns do que aqueles que gravou com os Sim. Foi cerca de uma dúzia, não foi? 12, não, já 10, 12. Não tenho presente essa contabilidade. Eu penso que sim, eu tinha marcado. Pois é capaz, mas... mas sei que agora já vai... para mim. já são muitos, não é? Já são, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua importância na história, cada álbum reflete aquilo que se é, em que o músico, o artista é em termos artísticos, não é? Em termos criativos, em termos interpretativos, enfim, é um todo. Portanto, os álbuns os discos que se gravam são muito testemunhos, por isso é que o estado de espírito daquela altura. Sim, sejam os discos mais datados ou não, porque há discos que são muito datados. Nós ouvimos e dizemos, isto foi feito no ano tal ou no período tal. Há outros discos que não são menos datados, são discos mais intemporais, mas que trazem, mas que refletem sempre aquilo que eu quero dizer, que eu quero partilhar naquela altura. Qual é o trabalho que mais marca? Há algum que se consiga destacar dos outros? Ou aqueles são tudo filhos e tratam-os da mesma maneira? Se eu nomeasse algum, acabava de contradizer tudo aquilo que disse até agora. É verdade. Ou seja, nós é que podemos, nós que ouvimos e que estamos por aqui... A análise é uma análise exterior. Fazer uma análise diferente. Como diria o meu amigo Carlos do Carmo, gostos não se discutem, lamentam-se, não é? É verdade. Mas tudo isto são fases diferentes. Eu estou a olhar ali para a Hora do Lobo, ali ao fundo, estou a olhar aqui para a história toda, que é um disco de um DVD tirado do espetáculo ao vivo. Enfim, cada um deles traz uma memória, cada um deles teve aquela importância, não é? Não vou dizer que o primeiro disco a solo que eu fiz não teve uma importância fundamental para mim. Obviamente que teve, o primeiro foi aquele que marcou o início de uma nova caminhada, foi aquele que teve um cuidado, que foi gravado em circunstâncias muito especiais, com parceiros muito especiais. Foi gravado em Cuba, foi gravado numa altura muito complicada também em Cuba de se viver. O Luís esteve 2 anos em Cuba, ou 1 ano e tal. Não, vou a Cuba desde 1978. Mas nessa altura, fez um retiro, ou não? Não fiz um retiro, fui lá várias vezes, estive lá temporadas para gravar, mas não foi propriamente Porque, repara, eu quando vou para lá em 93, para gravar, eu já tinha muitos anos de ir para lá, ou seja, aquilo já era um território para mim, era amigável, tinha muitos amigos, tinha gente conhecida, portanto eu estava ali, estar em Lisboa, era igual. Pablo Ibanez? Não, Pablo Milani. Lá com o Pablo. É uma coisa completamente, ou seja, é muito bom, mas nós já tínhamos cantado juntos aqui em Lisboa, ou seja, havia um ambiente É evidente que o Pablo, por mais amigo que eu fosse dele, não deixa e hoje em dia, continuamos a ser amigos e nos encontrarmos quando podemos, mas obviamente que eu não deixo de saber com quem é que estou a falar, ou seja, há uma amizade enorme, assim como, por exemplo, com o Ivan Lins, ou que é o Carlos do Carmo, são amizades de décadas, mas não deixo de saber com quem é que estou a falar e de me posicionar, não é? A amizade, a franca amizade é muito boa, mas por outro lado há a admiração, o facto de nós estarmos a trabalhar com alguém que
teve uma influência enorme na minha vida e antes de ser músico, não é? Porque foi uma referência também. Claro. Portanto, Este último trabalho, entretanto chegamos a este último trabalho, já agora como se chama? Chama-se Boa Hora. Boa Hora, que é o trabalho que está a ser lançado ainda. Ele foi lançado no final do ano passado, não é? Sim. Mas é aquele trabalho que está agora na berra, que se está a ouvir. É o mais recente. É o mais recente. Não quer dizer que seja esse que se ouve mais, porque muitas vezes, quando se lança, eu tenho assistido a este fenómeno engraçado, lançar-se um disco novo e de repente começarem a ouvir mais as músicas antigas. Mas o que é importante para mim hoje em dia, os discos assumem cada vez mais o papel de cartão de visita. Ou seja, mais do que ser o disco como era antigamente, para tentarmos vender muito, para tentarmos realizar, até ver do lado comercial e do lado económico como é que aquilo funcionaria, ou seja, aquilo que se chamavam naquela altura da indústria. Hoje em dia não existe nada disso. Os discos hoje funcionam fundamentalmente como cartão de visita, como aquilo que, lá está, como eu dizia há pouco, de espetáculos, basicamente. Como eu dizia há pouco, revela o que é que o artista tem para dar, tem para oferecer, e para começar, e para partir daí montar um espetáculo com músicas novas, etc. Ou seja, vamos lá ver, o ciclo é o mesmo, não é? Disco novo, espetáculo novo. O ciclo é exatamente o mesmo. Só que cada qual com importâncias diferentes. Ou seja, antigamente era disco novo com uma importância, espetáculo novo com outra importância. As coisas inverteram-se hoje em dia. E isso é fruto do avanço, de como o mercado encarou as novas tecnologias, como o mercado encarou as novas tendências de consumo, etc, etc, etc. Estávamos aqui numa conversa. A aceitação que o Luís está a sentir por este último trabalho, está a ser uma aceitação boa. As pessoas aderem, cantarolam as músicas. Mas eu não sou, repara, é assim, juro-te sinceramente, eu sei o que é que as pessoas me dizem, qual é a opinião que dão a respeito do disco, e fico muito contente de as pessoas ouvirem o disco e gostarem do disco. Se as cantarolam ou não, se cantam as músicas ou não sei, porque isso agora só depende de começar o espetáculo, de se ver se isso acontece ou não. No entanto, eu gosto muito que as pessoas cantem as minhas canções, que cantem as canções que eu estou a cantar, mas eu não vejo, quando as pessoas cantam mais ou que cantam menos, não vejo aí um fenómeno de aceitação maior ou menor do nosso trabalho, não é? Porque tu podes ter uma maneira de compor que seja mais imediata para as pessoas cantarem, tu podes ter uma maneira de compor que não seja tão imediata para as pessoas cantarem e acompanharem contigo. Quando as canções não são tão imediatas que as pessoas as consigam cantar, não quer dizer que as pessoas as rejeitem, que as pessoas não gostem mais das outras, não é? Ou seja, a forma das pessoas encararem as canções, a forma é de muitas formas, não é? E isso é que é o encanto da música, as pessoas reagirem às músicas e às canções de formas mais imediatas porque a canção lhes é mais orgulhuda, ou ficarem mais em silêncio a ver o que é que se passa e a ouvir o que se está a passar, porque se calhar a canção não é tão orgulhuda, mas agrada-lhes a mesma, não é? Portanto, eu acho que isso é... E a qualidade não se mete por aí. Sim. Qual é se eu pedisse para o Luís caracterizar este trabalho, como é que o caracterizaria? Que trabalho é que apresentou agora no final de 98, 99? Ou 2018, 2019? Eu aí digo que dou uma resposta tão direta. Não é direta, tão simples quanto esta, tão condensada quanto esta. Este é o disco dos Represas de 2018. Ou seja, a característica... Eu, para tentar descrever este disco, tinha que ir a como é que o disco começa, quem é que participa no disco, como é que participa, e posso ir por aí. Este disco é um disco que começa na fase de composição, de uma conversa longa com o Jorge Cruz, do Diabo na Cruz, que em parceria comigo escreveu o Boa Hora, a canção Boa Hora, e essa conversa longa que eu tive com ele desbloqueia um período que já começava a tornar-se longo demais, de folha em branco, que é um período que é perfeitamente normal e que acontece com qualquer criador ou qualquer compositor, é uma coisa normal, e é, para mim, normal, e
ou seja, não é para mim normal. O que é normal para mim, também não quer dizer normal. O que eu quero dizer é que não é... Deixa-me acabar. Não, a questão não é essa. É que toda a vida eu tive este período de folha em branco e todas as vezes que ela aparece, eu acho que é a primeira vez que aparece. Portanto, aquilo de... Mas já te aconteceu tantas vezes, devias estar habituado? Não, é como se fosse a primeira vez. Sempre. E aquilo que já estava a tornar longo demais apagou-se nessa conversa. E nessa conversa houve de facto um desbloquear do lado criativo que fez com que começassem a surgir as canções todas que fizeram este disco. Canções essas que foram aparecendo não com o intuito de serem cantadas em duetos ou em tríades, como é o caso do Cinema Estrada. Esse, por acaso, foi com esse intuito, foi a única, mas quando, à medida que as canções iam surgindo, os parceiros que eu ia... Iam surgindo também. Iam surgindo também, ou seja, aquela canção sugeria-me este parceiro, sugeria-me aquele parceiro, o caso do Carlos do Carmo, o caso da Mia Rose, etc. No caso do Cinema Estrada, não, eu quis fazer uma sequela de 125 Azul, tão cinematográfica quanto eu acho que o 125 Azul é, e criei quase aí um guião cinematográfico em que precisava de dois personagens que interagissem comigo. E então aí eu fui buscar os outros dois atores dessa música, entre aspas, que é o Paulo Gonzo, que são o Paulo Gonzo e o Jorge Palma. E aí nasceu esse filme, o Cinema Estrada. Enfim, e buscar o Stuart Sukuma para cantar comigo uma canção que já tinha saído prematuramente antes do disco estar feito, porque é o Se Achas Que Sim, e eu quando ouvi no conjunto do disco, eu precisava fazer mais qualquer coisa naquela música. E mandei para o Stuart Sukuma, para Moçambique, e ele interveio nessa música com uma intervenção muito, ou seja, tão especial quanto é possível ser especial quando se canta parte da canção numa língua nacional moçambicana, numa das línguas nacionais moçambicanas, que é o Xangana. E o Xangana, que para nós é imperceptível, quando o Stuart transporta para dentro da canção, a canção de repente começa a ter outro caminho, a ter outro sentido. A fim de contas, agarrando também neste lado de história do disco, o disco começa e é produzido genericamente pelo Fred Ferreira, e o Fred, primeiro fazemos uma audição das maquetes com o Manuel Faria, com o Francisco Faria, filho de Manuel Faria, do Trovando, e com o Francisco, filho de Manuel Faria, fazemos uma larga audição em que, de repente, o Francisco Faria diz: eu quero ficar com a produção desta música, justamente da canção Boa Hora. O Manuel diz: eu quero ficar com a produção da Curva do Horizonte. Portanto, tudo isto foi... Porque fazia sentido e adequava-se a eles próprios também. Claro, obviamente. E isto tornou o disco um disco muito partilhado, não é? E um disco partilhado de tal forma em que as pessoas intervieram os músicos, tocaram, são os músicos que normalmente tocam comigo, a banda que normalmente toca comigo. Outros músicos eu fui buscar, as tecnologias hoje em dia assim permitem que um guitarrista canadiano tivesse gravado no Canadá e ele, o Michael Eckert, e tivesse tocado no disco, sem ter que deslocar cá, sem ter que ir lá, porque também um amigo português que tem um estúdio no Canadá, o Marito, disponibilizou-se para fazer essa parte, enfim, de produção. Há aqui uma série de gente a mexer no disco, em que eu de repente estava-me a sentir cada vez mais distante do disco, porque ele estava a crescer e a nascer, e foi crescendo tendo muitos tutores, não é? E internacionalizou. Sim, porque a entrada do Ivan Lins, o facto do Ivan Lins ter cantado também no disco, termos sido parceiros, ou seja, não foi só ele ter feito um dueto comigo, mas foi termos construído os dois aquela canção, não é? Para mim é uma honra ter trabalhado com ele e ter feito essa parceria com ele, e hoje em dia somos parceiros e estamos a trabalhar noutras canções novas. Trabalhar com o Carlos do Carmo, o Carlos somos amigos há tantos anos, nunca tínhamos cantado juntos, gravado nada juntos, nunca é a primeira vez foi a primeira vez que gravámos alguma coisa juntos. A Mia Rose, porque era aquela voz que se pretendia para aquele momento da canção, não é? Porque isto de repente só surgiu na altura da gravação, porque o Manel estava de facto a produzir a música e dizia: não, faz-me sentido aqui uma voz com estas características. E então era a Mia Rose que tinha essas características, não é?
e foi fantástico esse trabalhar com uma geração mais nova. Para mim, o que aconteceu também com o Fred, também é de uma outra geração, o que para mim torna claro que a diferença de gerações é talvez a última coisa que importa na música. A última coisa. Quantos temas tem Uma Boa Hora? 14 temas. Já há espetáculos agendados? Já há previsão para este ano? Vai correr bem? Eu penso que sim, já há muita coisa surgida. Hoje em dia a marcação e o agendamento de espetáculos faz-se muito em cima da hora. Antigamente era fantástico, nós chegávamos a março, abril, tínhamos a agenda fechada. Hoje em dia não, hoje em dia as coisas vão aparecendo. E não é melhor nem pior, é a realidade. Mas sim, as coisas estão. A comunicação está-se a fazer, os espetáculos estão-se a marcar, mas fundamentalmente há aqui dois espetáculos que para mim são. Há um espetáculo que para mim é fundamental, que marca um pouco o início da turnê. Não quer dizer que para trás não se tenham feito alguns espetáculos, mas aquilo que é de facto o espetáculo testemunha deste disco é aquele que eu vou fazer no Coliseu de Lisboa no dia 30 de Abril, não é? Luís Represas. Vens em boa hora, Em Boa Hora. vens na hora certa. O novo álbum de comemoração dos 43 anos de carreira. Da próxima vez não vais sem deixar destino ou direção. Ao vivo, dia 30 de Abril, Coliseu de Lisboa. E és tu, feiticeira, inundar-me de vida. Venha celebrar com Luís Represas. Que obviamente não vou tocar o disco todo, vou cantar fundamentalmente as canções onde aparecem os convidados, que eu vou fazer questão e que quero muito que estejam presentes, e obviamente depois terão outras canções que irão completar o espetáculo, umas preparado, seja trabalhado, seja estudado, seja construído, para que sirva da melhor forma o público e da melhor forma quem está em cima do palco. Eu não acredito no espetáculo. E o Coliseu foi escolhido por isso, porque permite isso. Sim, mas eu não acredito num espetáculo um espetáculo que não funciona em cima do palco, na partilha entre os músicos e o artista, não funciona cá para baixo. Ou seja, nós temos que estar os dois, ou seja, em cima do palco e fora do palco, temos que estar todos a divertir-nos muito, a gostarmos muito daquilo que estamos a fazer, daquilo que estamos a ouvir. Nós também estamos a ouvir música lá em cima, não estamos a... Não é? Uma vez um produtor que perguntou, ainda no tempo do Trovante, que perguntou a um dos músicos, o José Martins, que estava com problemas, que achava que o som que ele estava a ouvir no palco não era aquele que gostava. Ele perguntou de uma forma um bocado que fartámos de rir com a questão, mas tu vais para aqui para tocar ou para ouvir música? Não é? E eu acho que não, nós vamos para tocar e para ouvir música também. E divertem-se a ouvir música. O Luís Represas continua a divertir-se com aquilo que faz. Se eu tenho de explicar, o Coliseu é uma sala icónica de Lisboa, é uma sala que me traz imensas recordações, é uma sala que me é muito familiar e é uma sala que eu gosto de ver de frente, não é? É uma sala que tem um ambiente muito, muito próprio. E se eu continuo a divertir-me no que eu faço, muito, sim, sem dúvida nenhuma. Então vamos poder assistir no dia 30 de Abril, nós e quem assim o entender, a Luís Represas, novo trabalho, Boa Hora, não é? Sim. Boa Hora, sobretudo, por aí, com os convidados, Coliseu de Lisboa, 9 da noite, não é? 9h30. 9h30 da noite. 9h30, eu espero que cheguem a horas, porque nós também vamos fazer o possível porque isso aconteça. Cá em Portugal continua a haver este costume de não se chegar a horas. Não chegam horas ao cinema. Porquê é que não chegam horas aos espetáculos de música? Não percebo. Nunca percebi. Não, dos espetáculos de música não clássica, porque na música clássica também chegam a horas, não é? Mas há ali qualquer coisa que... E o espetáculo vai começar a horas. A mim já me aconteceu fazer um espetáculo no Coliseu do Porto e que disse à minha equipa: eu vou começar às 9h30 do atender. E eu comecei às 9h30. E eu já ia na terceira música. Eu comecei com a sala a meio, eu sabia que o Coliseu estava escutado. Okay? E comecei com a sala meia cheia. Portanto, as 3 primeiras músicas foi a sala a encher. Não é? O que é, por um lado, muito engraçado, mas por outro lado é muito aborrecido.
Por causa do barulho do transtorno. Não só, e para as pessoas que chegaram a horas que não têm, não é? Não tem culpa nenhuma. Obrigadíssimo, obrigadíssimo então. Muito sucesso e corra tudo bem. Luís Represas. Vens em boa hora, Em boa hora. vens na hora certa. O novo álbum de comemoração dos 43 anos de carreira. Da próxima vez não vais sem deixar destino ou direção. Ao vivo, dia 30 de Abril, Coliseu de Lisboa. E és tu feiticeira, inundar-me de vida. Venha celebrar com Luís Represas. Por isso, já sabe, estivemos na Madragoa, estivemos com o Luís Represas, no Chafarixe, um lugar icónico também de Lisboa, não é só o artista que o é, o Luís Represas. Falámos do Luís, falámos do Boa Hora, falámos sobretudo do espetáculo que ele vai ter com muitos convidados no próximo dia 30 de Abril, pelas 21h30, no Coliseu de Lisboa, onde Luís Represas estará à sua espera num espetáculo que pensamos será memorável. 30 de Abril, não se esqueça, Coliseu das Recreios em Lisboa, Luís Represas e amigos. Até para a semana. Para a semana voltaremos ao formato habitual. Voltaremos a ter convidado aqui connosco em estúdio. E já agora, um bom Carnaval. Feliz Carnaval para todos. Nós vamos estar por lá. Acompanhem-nos. A Revista Festa e a RTV On vão fazer programas separados e programas em conjunto. A partir dos nossos programas da Revista Festa, vamos partilhar os diretos da RTV On no Carnaval de Torres. Carnaval de Torres Vedras, o carnaval mais português de Portugal. Por isso, até amanhã. Amanhã o primeiro direto com o desfile das crianças, dos mais novos, sábado, domingo, segunda, terça e tudo termina só na quarta-feira com o enterro do entrudo. Por isso, continue connosco. Nós vamos dar-lhe também o Carnaval de Torres em direto, aqui, na sua RTV On, em parceria com a Revista Festa. Foi um prazer estar consigo, foi um prazer estar convosco. Até para a próxima semana. Luís Represas. Vens em boa hora, Em boa hora. vens na hora certa. O novo álbum de comemoração dos 43 anos de carreira. Da próxima vez não vais sem deixar destino ou direção. Ao vivo, dia 30 de Abril, Coliseu de Lisboa. E és tu feiticeira, inundar-me de vida. Venha celebrar com Luís Represas. Constantinos, um bacalhau cheio de história e tradição. Desfrute da qualidade e do sabor de um bacalhau de respeito e de excelência. Constantinos, sabor e tradição.
Colchões Bom Repouso. Há mais de 50 anos a cuidar do seu sono e descanso.